Olá amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa terceira aula de Código Penal Militar. A gente está fazendo da seguinte forma: estamos vendo o que já sabemos do direito penal, estamos vendo o que por vezes pode cair de modo diferenciado e assim a gente vai, tá? Para a gente esgotar todo o conteúdo de direito penal militar. Depois começarei o processo penal militar para que a gente tenha todo o conteúdo do edital do TJM, do Tribunal de Justiça Militar, concurso de escrevente para você, tá bom? Então olha só, algumas coisas você já sabe porque você já estudou e de novo, né? Se você porventura tem alguma dúvida, olhe, verifique aqui no canal, a gente tem as playlists. Todos os artigos relacionados ao direito penal estão logo na capa, né? Você abre a playlist e você já consegue ver, olha, esta aula aqui é do artigo 310, do 320, do 300, sei lá quanto, 350, seja lá o que for, tá bom? Então é possível você entrar lá nas playlists e assistir os vídeos, porque é claro, o que a gente vai fazer aqui é partindo do pressuposto de que você estudou para o concurso ou de escrevente, ou de oficial de promotoria, ou até mesmo algum concurso anterior que tinham esses conteúdos, tá bom? Então olha só, artigo 319, acaba aqui até coincidindo, né, com o próprio Código Penal, né? Prevaricação, ó, aqui a gente está no Código Penal Militar. Então, dos crimes contra o dever funcional. Então, entenda que a gente está falando aqui de crimes, claro, praticado por militares. Ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, então ato que ele tem que fazer de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição em lei, para quê? Disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A mesma coisa do crime de prevaricação lá do Código Penal, sem nenhum problema aqui, tá bom? Então, mesma coisa da prevaricação lá do Código Penal. 320, violação do dever funcional com fim de lucro. Isso aqui é um pouquinho diferente, né? Violar em qualquer negócio que tenha sido incumbido pela administração militar. Então, violar o quê? Nos negócios que tenha sido incumbido pela administração militar, então não é em qualquer negócio, então aqui chama bastante atenção. Então, violar em qualquer negócio que tenha sido incumbido pela administração militar, violar o que? O seu dever funcional. Para quê? Para obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para outra, e reclusão aqui de 2 a 8 anos. Não falei da pena da prevaricação, né? De 6 meses a 2 anos. Aqui o 320, violação do dever funcional com o fim de lucro. Então aqui a pessoa está dentro de um negócio, está violando o seu dever para quê? Para obter um lucro. Qual é esse lucro? Um lucro decorrente de uma especulação. Um exemplo clássico, fulano de tal é o militar que está incumbido de eventualmente fazer a verificação de um certo terreno para alguma coisa que vai ser feita pelas Forças Armadas. Pois bem, seja por qualquer das forças, né? De onde ele estiver, claro, ali assistindo, onde ele estiver lotado, ali servindo. Pois bem, imagine que por algum motivo esse cara chega, esse militar chega no dono do terreno e diz o seguinte, ó, coloca, o pessoal tem tanto de dinheiro para comprar esse terreno aqui, mas coloque num preço mais elevado. Por quê? Porque eles vão te dar esse dinheiro e uma parte você dá para mim. Veja, isso é violação do dever funcional com o fim de lucro. Você poderia ter uma questão tratando disso. Então, violar em qualquer negócio que tenha sido incumbido pela administração militar, violar o quê? O seu dever funcional para quê? Para obter especulativamente vantagem pessoal, tá? Então, um exemplo que a gente poderia ter seria esse, tá? Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, guarde isso, um crime um pouquinho diferente do que está lá no Código Penal. Então, este é um crime, vou até marcar em verde, que você tem que, sim, de fato, pensar nele e estudá-lo separadamente, guardar o que está escrito aqui, exatamente porque não é igual ao Código Penal, tá bom? Então, esse é o 320. 321, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Muito similar, né, do que tem no Código Penal. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Então, ele tem a guarda em razão do cargo, então não é qualquer livro, qualquer documento, mas alguma coisa que, ou livro ou documento que ele tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Então veja, você tem aqui várias condutas, ele pode extraviar um livro, pode extraviar um documento, e sempre de que tenha a guarda em razão do cargo. Ele pode sonegar o livro, pode sonegar o documento, ele pode inutilizar o livro, pode inutilizar o documento, tá? Então inutilizar seria destruir, né? Sonegar é não apresentar quando isso é pedido, né? E extraviar é
perder, né? Então, esquecer isso em algum lugar, sabe? Esquecer, deixar de fato colocá-lo em algum lugar que ninguém mais acha, né? Então, extraviar ou sonegar ou inutilizar. Inutilizar é destruir, rasgar e tal. E claro, reclusão de 2 a 6 anos se o fato não constitui crime mais grave. Por que isso, professor? Pense que o militar entra na repartição e mata uma outra pessoa e ele imagine que tem ali algum livro, algum documento que registre a sua entrada, né? E ele vai lá e destrói esse livro. Ele não vai responder por esse crime aqui. Por quê? Porque ele já está respondendo pelo crime mais grave, que é o crime de homicídio, né? Então, é claro que, de novo, né, isso aqui é um tipo penal subsidiário ou um crime subsidiário. Você pune pelo extravio, sonegação e inutilização do livro quando este fato não se constitui um crime mais grave, tá bom? Então, 321, muito similar, claro, ao que já temos no Código Penal. Condescendência criminosa, também temos no Código Penal, 322, aqui, deixar de responsabilizar o subordinado que comete infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, aqui, perceba que tem uma coisinha um pouquinho diferente do que tem lá no direito penal. Porque lá no direito penal a condescendência criminosa por si só é algo que o servidor faz de não responsabilizar, e o motivo pelo qual ele não responsabiliza é porque ele tem indulgência. A gente já viu isso lá no direito penal. Só que aqui existe uma pequena diferença, que é a seguinte, ó, se este fato de não responsabilizar o subordinado ou de não comunicar o que aconteceu para a autoridade, para que a autoridade possa punir esse servidor, este agente militar. Veja, se isso não foi feito por indulgência, ou seja, por dó, a pena é de detenção de até 6 meses. Se for por negligência, a detenção é de até 3 meses. Por quê? Porque a negligência, e aqui eu quero que você guarde, né? Quando é um crime cometido por negligência, é um crime cometido culposamente. Então aqui, culposamente. Então olha a afirmação que você poderia ter na sua prova. O crime militar de condescendência criminosa pode ser praticado na modalidade dolosa ou culposa. No direito penal militar, sim, é uma verdade. Professor, e lá no direito penal normal? Não, isso lá não é possível. Então veja uma diferença aqui. Então, afirmação. A condescendência criminosa no direito penal militar pode se dar, ou no Código Penal Militar, acho que fica até melhor, né? No Código Penal Militar, pode se dar de modo doloso. E quando que ele faz isso? Por indulgência. Então ele tem dó e ele não quer responsabilizar. Então pode se dar de modo doloso ou culposo. E como que é o culposo? Por negligência. Tá? Então daqui você extrai uma verdade. E é uma afirmação verdadeira, tá? Que poderia estar na sua prova. Então a condescendência criminosa do Código Penal Militar pode se dar de modo doloso. Aqui a indulgência é o modo doloso, certo? Com o dolo. E aí a pena é de até 6 meses, uma pena maior. Ou então pode se dar por negligência, de modo culposo. Então aqui poderia estar a pergunta do concurso para você, tá bom? Aí, veja só, artigo 329 agora, exercício funcional ilegal. Entrar no exercício, isso aqui meio que é muito similar ao que tem lá no direito penal também, né? Então, entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, né? Então, antes de ele ser ali empossado, tem até um outro nome lá dentro da vida lá dos militares, né? Antes dele botar a farda, né? Antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar o exercício sem autorização, depois de saber que foi exonerado ou afastado, tá? Legal e definitivamente. Qualquer que seja o ato determinante do afastamento. Então veja, qual é o ponto? Se ele começar a se ativar antes de satisfeitas as exigências, acontece o crime. Se ele continuar no exercício sabendo que ele foi exonerado ou que ele foi afastado, e aí guarde, né? Afastado legalmente e definitivamente. Então não é um afastamento temporário, é um afastamento definitivo. Aqui me chama bastante atenção, né? Qualquer que seja esse motivo de afastamento, aí a gente está no exercício funcional ilegal. Qual é o ponto importante aqui? A detenção é de até 4 meses, de novo, se o fato não constitui crime mais grave, tá? Quando nós formos fazer a prova, nós vamos fazer uma revisão,
de todo esse conteúdo do direito penal militar, e aí eu vou trazer para você quais são os crimes, a gente vai fazer um apanhado de quais são os crimes que vão ser vistos, e isso eu estou fazendo porque a VUNESP tem perguntado bastante sobre isso, quais são os crimes que são vistos como crimes subsidiários ou tipos penais subsidiários. Então a gente tem, por exemplo, o exercício funcional ilegal se o fato não constitui crime mais grave, que é a mesma coisa, né? O extravio, sonegação de livro, se o fato não constitui crime mais grave. A gente vai fazer depois uma lista de tudo isso. Agora, uma forma de você estudar também seria você mesmo já olhar todos os artigos que a gente está vendo e já fazer essas verificações, tá bom? 330, abandonar cargo público em repartição ou estabelecimento militar. A pena de detenção de até 2 meses, então abandonar o cargo público, e aí a gente tem as formas qualificadas. E aí veja, quando for qualificação, o Código Penal Militar ele diz, olha, isso aqui é uma coisa qualificada. Então, se do que fato é esse, professor? Do abandono, né? Resultar prejuízo à administração militar, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, também pena de detenção de 1 a 3 anos. É o abandono de posto lá do Código Penal, basicamente a mesma coisa. E veja, não precisa haver prejuízo, com uma observação. Se houver prejuízo, no direito penal militar, isso é uma qualificação. Então, se houver prejuízo, você tem a pena aumentada. Se houver a prática desse crime no lugar de fronteira, na faixa de fronteira, também você tem o aumento de pena, tá bom? Então, isso é muito similar ao que está lá no direito penal, tá bom? 333, Código Penal Militar, violência arbitrária, praticar violência em repartição ou estabelecimento militar. Então, veja onde que isso vai acontecer, em repartição ou estabelecimento militar. Então, a questão precisa dizer que foi lá na repartição ou no estabelecimento. No exercício da função ou a pretexto de exercê-la, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Então, o fato de ele ter agido com violência já é crime. E se desta violência gerou uma lesão corporal, alguma coisa, a pessoa também responde por isso, tá bom? Então, esse é o ponto, tá? Então aqui a gente tem a violência arbitrária para militares na repartição no estabelecimento militar, tá? Patrocínio indébito, você poderia ter aqui também patrocínio indevido, tá? Ou advocacia administrativa, poderia ser a mesma ideia, tá? Não se chama, tecnicamente a lei não chama de advocacia administrativa, mas a ideia é a mesma do crime de advocacia administrativa lá do direito penal, ó. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou militar. Mesma coisa lá do direito penal. E também existe aquela questão, né? Se o interesse que está sendo patrocinado é ilegítimo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. O que traz aí? Qual a ideia que você precisa ter aqui, portanto? A ideia é a seguinte: o simples fato de patrocinar um interesse privado perante a administração militar já é crime. Isso por si só já é crime. Então, mas o interesse é legítimo. Olha, a pessoa tinha direito a ter uma pensão militar e não sei o que, não interessa. Se o interesse for legítimo, mesmo assim, não há autorização para que se faça esse patrocínio indébito, esse patrocínio indevido. Indébito aqui é indevido, que não deveria estar sendo feito. Pois bem, qual é o ponto? Se esse interesse for legítimo, é crime. Esse é o ponto que eu quero que você guarde. E se o interesse for ilegítimo, aí você tem uma hipótese de aumentar a pena, tá bom? Então essa é a situação aqui. Na verdade, até uma qualificadora, né? Porque você tem aqui a indicação de quanto vai ser a pena. Então, se o interesse for ilegítimo, é uma modalidade qualificada, tá bom? Patrocínio indébito, patrocínio indevido, ou, para você entender, advocacia administrativa, a mesma coisa lá do direito penal, tá bom? Capítulo 7º dos crimes praticados por particular contra a administração militar. Então veja que tudo que nós vimos aqui são crimes praticados por militar, tá? Agora a gente está vendo aqui crimes praticados por particular contra a administração militar. Olha, a gente tem no direito penal crimes praticados por particular contra a administração pública. Lembre-se que a gente tem esses crimes lá, por exemplo, tem resistência, desobediência, tem um monte lá de crimes praticados por particular contra a administração pública. Aqui a gente tem a mesma coisa, crimes praticados por particular contra a administração militar. Usurpação de função, usurpar o exercício da função em repartição e estabelecimento militar. A pena é de 3 meses a 2 anos. Tranquilo, né? Então a pessoa
vai usurpar o exercício da função. Ó, eu chego lá, tiro um cara que está fazendo a vigilância num lugar, tiro ele no murro e coloco a farda dele e fico ali sem ser militar, sem nada. Eu sou um particular e quero brincar de ser militar. Então tá errado e é crime, tá bom? Pena de detenção de 3 meses a 2 anos, tá? Tráfico de influência, 336, obter para si ou para outra vantagem ou promessa de vantagem a pretexto, lembra disso, né? A pretexto de influir em quem? Aqui é o ponto, né? Lembre-se, o tráfico de influência tem lá no direito penal, quando a gente está falando de servidor, a gente tem com relação à justiça, a gente teria crimes contra a administração da justiça, a exploração de prestígio, sempre nessa ideia de alguém se colocar como intermediário, obtendo uma vantagem como um mediador, como intermediador, dizendo que ele vai influenciar na atitude de alguém. Então, obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem a pretexto, ou seja, com a desculpa, com a justificativa de influir em quem? Em militar ou assemelhado ou funcionário de repartição militar no exercício da função. Então aqui é basicamente a mesma figura do tráfico de influência lá do direito penal, só que aqui a vítima em si, né, a pessoa que está sendo aqui colocada como a pessoa cuja influência está sendo vendida, né, é uma pessoa que é ou militar, ou assemelhado, ou funcionário da repartição militar. Pena, reclusão de até 5 anos. Tá? E aí você tem as hipóteses de aumento de pena. A pena é agravada se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao militar, ou assemelhado, ou funcionário. Então veja, aqui é a mesma coisa que nós temos lá no direito penal. Veja, qual é o crime? Eu estou me colocando, eu como particular, estou me colocando na condição de intermediador. Ó, me dá um dinheiro aqui que eu vou fazer alguma coisa, vou mexer os meus pauzinhos para que o militar, para que o funcionário da repartição militar faça alguma coisa para você. Veja, isso é o próprio crime, o crime em si, o tráfico de influência dentro do direito penal militar. Com uma observação. Qual é essa observação? Se quando eu estou pedindo o dinheiro, quando eu estou recebendo o dinheiro, e veja, sem que a outra pessoa esteja sabendo, mas eu minto e digo o seguinte, olha, eu estou alegando, eu estou insinuando que a vantagem também vai para o militar, para o assemelhado, para o funcionário, a minha pena se aumenta. Por quê? Porque além de eu estar colocando a dignidade desse militar em prova, porque eu estou dizendo que eu estou recebendo dinheiro e vou lá mudar a cabeça dele, eu agora estou também alegando ou insinuando que uma parte desse dinheiro vai para ele, sendo que ele não está nem sabendo disso. Tá? Então esse é o ponto. Então aqui a pena é aumentada, a pena é agravada, é uma agravante, é uma causa de aumento de pena. Se a pessoa diz que a vantagem também é destinada ao militar. Veja, de novo, o militar não está sabendo de nada, tá? Esse é o ponto principal, tá? Agora, preste atenção, né? A gente acabou de ver aqui quando o militar extravia, sonega ou inutiliza um livro de que tem a guarda. Então ele tem a guarda, o militar tem a guarda. Agora a gente tem um crime muito similar, mas praticado por um particular. Olha o 337. Subtrair. Então subtrair é pegar mesmo, tomar, né? Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou qualquer documento, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Pena, reclusão de 2 a 5 anos, de novo, né? Se o fato não constitui um crime mais grave. Então pense que uma pessoa entrou numa certa repartição militar, um particular qualquer entrou numa repartição militar, fez ali o registro do seu nome, e aí o que ele fez? Ele queria matar a pessoa que estava ali na vigilância. Ele foi lá, registrou seu nome, deu uma voltinha, deu um tiro na pessoa, e para apagar tudo que ele fez, ele vai lá e destrói um livro, destrói um documento que registra a sua entrada. É claro que isso é um fato mais grave, mas onde está o crime então do 337? Quando ele faz isso por si só. Então ele não quer deixar registrado que ele entrou em tal lugar, ele não quer, ele está dentro de um processo e ele quer destruir esse processo, porque esse processo pode trazer algum prejuízo para ele. Então essa é a situação. Então este crime aqui é cometido por particular. Então, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo, aqui tem um processo, né, diferente, né, do que tem aqui no artigo 321, ó. Extraviar livro ou qualquer outro documento, né? Então, quando é o crime praticado por militar, é livro oficial ou qualquer outro documento. Já para o caso de crime cometido por particular, é livro oficial, processo ou qualquer documento.
tá bom? Então só preste atenção e, claro, este fato precisa atentar contra a administração militar ou contra o serviço militar, tá bom, amigos? Esse é o terceiro vídeo do Código Penal Militar, a gente ainda vai gravar pelo menos mais um ou dois vídeos para nós terminarmos todo o conteúdo de Direito Penal Militar. Quero deixar para você um convite. Qual é esse convite? Professor, gosto muito das suas aulas, entendo quando você fala, gosto das anotações que você faz quando você faz durante as aulas e eu quero ter acesso a essas anotações. Quero também ter acesso a aulas que você vai dar só para um grupo de pessoas que não vão estar aqui no YouTube. Quero ter acesso a questões que você vai fazer ainda em vídeo e vai corrigi-las para que eu possa treinar para a prova. Como que eu faço? Você entra dentro do Base Jurídica. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só você olhar aqui no comentário, você vai ter lá um link para você ter acesso. Dentro do Base Jurídica a gente tem todo o conteúdo, e vai ter, claro, todo o conteúdo que é trazido aqui no YouTube. Ah, professor, mas o conteúdo do YouTube, se é para eu ver o conteúdo do YouTube, eu vejo por lá, sem pagar. Por que eu vou entrar no Base Jurídica? Você vai entrar porque lá nós teremos as anotações dessas aulas aqui que a gente está fazendo. Por exemplo, isso aqui, ó, afirmação, condescendência criminosa, tal. Quantas aulas eu faço essas anotações que você pode ter acesso depois. Além disso, nós vamos ter lá dentro aulas inéditas. A aula que é boa, lá dentro também é muito boa. Aulas que não estarão aqui e que fazem parte do seu edital. Esse é um ponto importante. Além disso, nós vamos fazer questões, vamos resolver questões para você de fato ficar treinada, ficar treinado para conseguir resolver as questões de direito com tranquilidade para a sua prova do Tribunal de Justiça Militar, tá bom? Então eu faço aqui para você um convite para você entrar lá. O valor é realmente muito simbólico, o valor de 20 conto, meu jovem, R$ 20 por mês, R$ 240 por ano, você vai ter acesso por um ano. Professor, mas eu quero só para esse concurso. Mas calma, por quê? Porque lá tem conteúdos de outros concursos. E aí qual é o ponto importante? Você, por vezes, quer estudar para outros concursos. Já tem materiais lá para escrevente, para oficial de promotoria, para polícia civil, tem tantos outros conteúdos lá, mas agora estou focando aqui no Código Penal Militar, no Direito Penal Militar, em todo o concurso para o Tribunal de Justiça Militar. Os conteúdos estarão lá e continuarão lá para sempre enquanto você for assinante, tá bom? Então, faço esse convite para você, agradeço as centenas de pessoas que confiaram no trabalho. É muito difícil você confiar nas pessoas no dia de hoje, nos dias de internet, com tanta gente maluca aí, com tanta gente enganadora que promete e não entrega nada. Quem está comigo, está comigo. Fechou comigo, eu fecho com você e a gente vai com as mãos dadas até o final. Eu faço o que for necessário, faço tudo que é preciso, entrego tudo que está em mim para que você possa de fato fazer a sua prova, fazer as questões da sua prova com tranquilidade. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta de vida, para que você consiga resolver essas questões de direito sem dificuldade, para que você entenda, para que você leia, consiga entender, responda. Eu não quero ninguém aqui catedrático em direito, nada disso. Depois, se você quiser fazer faculdade, pode fazer. Eu estou aqui para resolver um problema. Qual é o problema? Você precisa do direito para ser aprovado no concurso e você precisa gabaritar direito. E este é o meu foco, tá bom? Este é o meu objetivo. Então, se você quiser entrar, o link está logo aqui embaixo, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos. Vou terminar Direito Penal Militar, vou tratar de Processo Penal Militar. Algumas aulas de Processo Penal Militar, inclusive, estarão só lá no Base Jurídica, tá? Vou fazer tudo isso. Eu fico muito agradecido a todo mundo que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos. Acredite, pode ter certeza. Eu adoro estar aqui. Tchau.